Oi gente, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui de novo, porque na verdade eu já tinha gravado faz uns dias, mas infelizmente ficou sem som, então vamos de novo com toda a boa vontade do mundo. Então eu vou falar um pouco dessa vez sobre o meu envolvimento com esse livro maravilhoso aqui, A Criação do Patriarcado, que tem um prefácio meu e que saiu agora, né, foi publicado agora. E no final do vídeo eu vou falar sobre um sorteio que eu vou fazer. Eu não sei onde está a câmera, mas por favor tentem ver o livro. E lógico, vou falar um pouco também sobre o livro, né, para vocês saberem melhor do que se trata. Então fiquem aqui comigo. Então, começou assim. Um dos editores do selo Cultrix, o Adilson, entrou em contato comigo por e-mail em julho do ano passado, ou seja, faz 1 ano e meio, para me convidar a traduzir este clássico aqui, A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, né, que morou nos Estados Unidos, uma austríaca que morou nos Estados Unidos há muitos anos, e também escreveu o prefácio. É claro que eu fiquei muito feliz com o convite, afinal, esse livro é importantíssimo e é um absurdo que não tinha ainda tradução para o português. Mas, né, eu não sou historiadora. Eu tinha usado um dos capítulos desse livro no meu curso de extensão no ano passado, discutindo gênero através de cinema e literatura. E realmente foi muito bom, acrescentou muito ao debate. Então, eu agradeci ao Adilson o convite, mas eu recusei a tradução. Eu sou professora de inglês, e meu inglês é fluente, mas uma coisa que os leigos não entendem muito bem é que não basta saber uma língua para se sentir capaz de traduzi-la. Eu tinha feito uns freelas de tradução na década de 90 e eu não gostava muito, eu não me sentia muito bem nisso. E já que tem gente que é profissional, por que não dar trabalho para essas pessoas que vivem disso, trabalham com isso, né? Então, naquela mesma data, eu anunciei no meu Twitter a decisão da editora de publicar uma versão traduzida da Criação do Patriarcado para o português e falei que quem já vivia de tradução e que preferencialmente lidava com gênero podia me enviar o currículo que eu ia repassá-lo para a editora. E aí eu recebi muitos nomes, todos de feministas, e eu fiz 2 listas. Uma lista tinha 12 nomes de tradutoras profissionais com experiência, também tinha um homem, né, o Flávio, meu amigo Flávio, entre esses tradutores. E a outra lista tinha 20 nomes de tradutoras ainda sem tanta experiência. Mas todas estavam super empolgadas com a publicação do livro. Aí a editora entrou em contato com alguns desses nomes, né? Isso aí eu não tive nada a ver, não sei como que a editora fez, nem nada. E fez alguns testes, pedindo para que elas traduzissem trechos, né, desse livro e de outros, não sei. E finalmente a editora escolheu a Luísa Sellera, que já é tradutora profissional há 20 anos e que traduziu o livro Girls to the Front, que eu ainda não li, mas tenho certeza que deve ser muito bom. Bom, ela aceitou e fez um ótimo trabalho. E o livro saiu agora com o meu nominho, né, aqui do prefácio, né, na capa. E eu vou sortear um livro, então eu vou explicar melhor no final. Como eu disse antes, eu não sou historiadora, não sou tradutora, mas eu conheço professoras e professores e estudantes de história também. E elas me contam bastante do que acontece nos cursos e tal. E muitas vezes eu fico perplexa, como em muitas faculdades, as mulheres são excluídas. Elas simplesmente não são estudadas. O homem branco e ocidental surge como padrão do ser humano, sem nada que especifique as mulheres. Daí a gente não fica nem surpresa, né, em ver que todos os heróis são homens brancos, todos os gênios, todos os inventores são homens brancos. Aí a gente se acostuma com essa narrativa de exclusão, de invisibilidade. Nós, mulheres, somos vistas como inferiores e insignificantes há tanto tempo que a nossa história foi apagada. Parece que a gente não merece ter a nossa história contada. Tanto que tem historiadora feminista nos Estados Unidos que prefere usar o termo her story, a história dela, em vez de history, que seria his story, a história dele. Já que a história que aprendemos é tão centrada no masculino que o próprio termo history já diz a que vem. Bom, a Gerda Lerner foi uma dessas mulheres que mudaram essa triste realidade. A vida dela é bem interessante. Ela nasceu na Áustria em 1920 e, por ela ser judia, ela passou o seu aniversário de 18 anos numa prisão nazista.
ela compartilhou a cela com 2 ativistas políticas cristãs que ensinaram a ela como resistir. Depois, né, nas suas memórias, ela relatou: tudo que eu precisava para sobreviver o resto da minha vida, eu aprendi na prisão durante essas 6 semanas. Depois dela se mudar para os Estados Unidos, depois de 2 maridos socialistas, depois do filho mais novo fazer 16 anos, ela decidiu voltar a estudar. Isso é tão incrível, para mim é muito incrível. Outro dia, eu estava lendo que a diretora brasileira Suzana Amaral, que fez a melhor adaptação para o cinema de uma obra da Clarice Lispector, Na Hora da Estrela, tinha 40 anos e 9 filhos quando ela decidiu voltar à faculdade e fazer faculdade de cinema. E para mim isso é ótimo, porque mostra que nunca é tarde. Mas enfim, voltando a Gerda Lerner, né, que eu não sei nem como se pronuncia, Gerda, Gerda, vocês falam Gerda, eu vou falar Gerda, é estranho. Ela fez a sua tese de doutorado sobre as irmãs Grinke, que eu também não conheço, né, mas que foram as primeiras abolicionistas dos Estados Unidos. Ninguém menos que a Angela Davis, né, diz que elas foram as pioneiras em associar a escravidão com a opressão das mulheres. Então, realmente foram importantes. E a Gerda foi a primeira mulher, né, nos Estados Unidos a oferecer cursos regulares na graduação e na pós-graduação sobre a história das mulheres. Isso ainda nas décadas de 1960 e 70. Tem um prêmio chamado Lerner Scott, que é concedido desde 1992 na homenagem da Gerda Lerner e também da Anne Ferrer Scott, que é outra pioneira em história das mulheres. E em 1986, a Gerda publicou seu clássico, que é este, né, A Criação do Patriarcado, e ela achou que o melhor meio para desenterrar a história das mulheres era compreendendo o patriarcado, que é o sistema que mantém e sustenta a dominação dos homens sobre as mulheres, baseando-se em instituições como família, religiões, escolas, leis, né? Então, é o patriarcado que decide como a gente deve se comportar, o que a gente deve valorizar ou não, enfim, muitas das nossas crenças, né? Por exemplo, algum sistema, né, decidiu que o trabalho doméstico deve ser feito por mulheres, não deve ser remunerado e não deve sequer ser considerado trabalho. E a gente acredita, muitos de nós acreditamos nisso sem pestanejar, sem pensar a respeito. E é por isso que falar sobre patriarcado é compreender que as coisas que vemos como naturais e instintivas são, na verdade, construídas. E, já que são construídas, já que não é uma coisa natural, pode ser derrubado, né? E também, né, na nossa vida do dia a dia, a gente vive tornando o que é natural, não natural, né? E o computador não é uma coisa natural, né? Ventilador, ar-condicionado não é uma coisa natural. A gente transforma o sistema que a gente vive. E a gente se orgulha disso, na maior parte das vezes. Então, obviamente, apesar de todas as conquistas que a gente conseguiu, a gente ainda vive num patriarcado. E se você não acredita, né, um dado que para mim diz muito, é um relatório da ONU que mostra que 137 mulheres são mortas por dia no mundo por um membro da família. Quer dizer, muito mais homens são mortos também, né, por dia, mas geralmente são homens que matam os homens e as mulheres, né, e os homens geralmente não são mortos por um membro da família. Aí, um outro dado, em 2017, de todas as mulheres assassinadas no mundo, 58% foram mortas por alguém da família. Isso é um patriarcado. Mas, mesmo assim, o mesmo patriarcado que comete esses crimes ainda vende a ideia de que é em casa que a gente está protegida, por isso que a gente deve ficar aqui nessa esfera doméstica, privada, não ocupando espaço público, né? E é tudo uma mentira, porque a gente não está segura dentro de casa também. E faz todo sentido que o patriarcado vilanize, demonize, né, quem lute contra ele, como é o caso das feministas. No Brasil atual, dominado pela extrema-direita, crescem as narrativas antifeministas de que as mulheres não conquistaram nada e de que tudo que a gente conseguiu, tudo que a gente corre o risco de perder por imposições de um governo que tem apenas 2 ministras, sendo que uma delas crê que o papel da mulher é ser submissa ao homem, foi dado pelos homens, sempre tão altruístas. Tudo bem que essas narrativas vêm das mesmas mentes brilhantes que tentam, no falido revisionismo histórico, nos convencer de que o nazismo foi de esquerda, por exemplo, né? Ainda assim, num dos momentos mais obscurantistas da história do Brasil, em que as fake news divulgadas pelo tio do pavê no WhatsApp ganham mais credibilidade que o que sai na imprensa ou nos livros, há sérios riscos de que, mais uma vez, a história das mulheres seja apagada.
Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história. A Gerda diz que se você quer saber o nível de liberdade e independência de uma mulher, basta compará-la com seu irmão. Né? Isso a gente vê claramente, né, em famílias que têm irmãos e irmãs, quem tem mais liberdade, quem tem que cuidar dos afazeres domésticos, né? Quem pode crescer meio fazendo o que quiser. Eu aprendi muito lendo A Criação do Patriarcado, e uma das coisas fascinantes que eu nunca tinha me dado conta foi que a escravidão começou com homens escravizando as mulheres. E que uma história comum e bastante universal da escravização das mulheres é o estupro. A gente sabe que a escravidão ainda existe e que escravos homens sofreram e ainda sofrem com a opressão. Isso não é novidade para ninguém. Mas a opressão sexual, a rotina do assédio sexual, não costuma fazer parte do dia a dia dos escravos homens, como fazem parte da rotina das escravas mulheres. E a ideia da Gerda é que os homens treinaram para escravizar outros povos, começando com suas próprias mulheres. Isso para mim é bem assustador. E a outra coisa que a Gerda conta é que as suas alunas, as alunas que ela teve durante toda a sua vida, elas se descobriam, né, ao estudar a história delas. Porque isso realmente muda as nossas vidas, nos empodera. Eu sinto isso também com muitas das minhas alunas. Eu não leciono história, mas eu leciono literatura. E a gente vê como estudar literatura feita por mulheres, né, com histórias sobre mulheres, realmente muda muito da nossa visão das coisas, faz a gente refletir sobre muitas coisas. E, na verdade, eu acho que estudar a história das mulheres muda também muitas vidas de alunos homens. A Gerda Lerner morreu em 2013, aos 92 anos, depois de uma vida longa e plena, mas a sua obra fica para sempre, né? Então, compre, né, e leia o livro. Tem o meu prefácio aqui, né? Vale muito a pena e o livro realmente nos ajuda a entender o mundo em que vivemos hoje. E aí, como eu ganhei 3 exemplares desse livro, eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou ficar com um, eu vou doar outro para a biblioteca da UFC e vou sortear um entre vocês. Então, eu peço para que vocês comentem aqui no YouTube, né, aqui no canal, ou no post do meu blog, que eu vou deixar hoje também. Eu vou deixar o link na descrição. Aí depois eu vou enumerar os comentários e vou pedir para o Random, que é um sistema aí no Google, para escolher um número. Mas eu peço para que vocês fiquem atentas e atentos, né? Porque eu vou precisar que a vencedora me mande o endereço para que eu possa mandar o livro pelo correio. Então é só comentar com algum tipo de nome ou avatar que dê para identificar, ou seja, por favor, não comentem como anônimos aqui ou no blog, tá? No Twitter não vale, e não precisa comentar nos 2 lugares, tá? É só ou aqui ou no blog. Eu vou tentar fazer o sorteio até terça, eu acho, né? Então vai dar hoje, sábado, domingo, segunda e terça para vocês comentarem. E aí todo mundo que comentar até lá vai participar. Se vocês quiserem deixar mais de um comentário, tudo bem, mas eu só vou contar como se fosse um. Então participe do sorteio, por favor, né? Para ganhar esse livro incrível, com o prefácio desta que vos fala, né? E que eu tive a honra de escrever. Então, obrigada, gente. Vejo você no próximo vídeo. Por favor, deixem um comentário e participem desse sorteio.